Então vamos lá? Bom, que alguns de vocês vão pagar imposto sobre dividendo, vocês já devem estar sabendo. Vou falar agora quem são essas pessoas. Mas tem um problema ainda maior disso, que eu não estou vendo ninguém discutir aqui, que é o novo sistema da Receita. E que esse sim é o começo de uma realidade bem pior do que essa conversinha de imposto sobre dividendo. A situação está feia. Então, o que a gente tem aqui de informações até o momento? Lá no final do vídeo eu vou explicar mais profundamente como essa situação te impacta, tá? Mas antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz, deixa aquele like na confiança. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. Não quero like por pena, só se fizer sentido pra você. Porque senão o YouTube depois fica te recomendando isso, é até ruim. Então, a partir de janeiro de 2026, o Brasil volta a tributar dividendos pagos pelas pessoas físicas. Muita gente não sabia, mas lá atrás o Brasil cobrava esse imposto, né? Ele deixou de cobrar porque na época teve um entendimento de que isso seria bitributação em virtude do tanto de tributo que incide sobre a pessoa jurídica no Brasil. É importante lembrar que o Brasil é o país que mais paga impostos sobre a pessoa jurídica no planeta Terra, ou seja, o maior imposto sobre empresas do planeta, tá? Essa parte não te contam na hora de falar que só o Brasil e a Estônia não pagam imposto sobre dividendos. Então, a lei 15.270/2025 cria uma alíquota de 10% de imposto de renda sobre dividendos que superarem R$50 mil no mesmo mês. Ou seja, você que recebe 49.999 ou menos, não vai mudar nada, vai ficar ali. Agora, não comemore, porque essa tabela não vai ser reajustada. Então, nos próximos 30 anos, todos nós vamos estar pagando. Isso aqui que eles não contam. Essa é uma lei com um foco no longo prazo. Porque você coloca aqui agora que poucas pessoas vão pagar, tarará, Raul, é só quem recebe mais de 50 mil dividendos. Ou seja, quem tem mais de 10 milhões, 5 milhões investidos em ações ali. Na prática, a gente sabe que isso não vai se refletir, porque a moeda brasileira perde muito valor ao longo dos anos. Então, daqui a pouco tempo, todos vocês estarão pagando. A gente esquece, né? Mas o tempo ele passa. Daqui 10, 15 anos, como é que fica essa situação? Quem está recebendo hoje 15, 20 e todos vocês estão investindo no longo prazo, estão investindo para atingir um patamar bacana. E é trabalho da própria empresa reter o dividendo. Você não vai precisar fazer nada, né? Se a empresa ultrapassa esse montante, ela vai reter o 10% do valor pago. Dividendos menores até esse limite mensal seguem isentos. Pagamentos fracionados no mês são somados para cálculo e a retenção não é definitiva. É apenas a antecipação do IRPF. Ou seja, se lá no fim do ano você tiver pago mais imposto do que devia para a sua categoria específica, vai ser restituído esse imposto mediante algumas condições, né? Então, por exemplo, se a empresa arrecadou mais imposto do que devia, se você no limite acabou pagando mais imposto do que o que deveria, né? O primeiro imposto sobre a renda geral colocado no Brasil. Por um lado, eu queria dizer para vocês que isso aqui nem é ruim. Ele só precisaria vir acompanhado de uma compensação. Eu acho que se a gente tivesse no Brasil um imposto somente sobre a renda, tirando o imposto sobre o consumo, igual acontece na maior parte dos países do mundo, ou desonerando esse imposto sobre o consumo, seria maravilhoso, porque a gente sabe que sim, no Brasil os pobres pagam muito imposto, todo mundo paga muito imposto, vai comprar um carro 2, 3 vezes o valor que é em outro país, você vai comprar qualquer coisa, uma bebida, você vai comprar uma TV, você vai comprar uma assinatura de internet, a gente está pagando sempre muito mais imposto. Então não é ruim que exista imposto sobre a renda somente, já que vai ter imposto, gente, você é contra, eu sou contra qualquer imposto. Agora, já que vai existir um imposto, que ele fosse sobre a renda era bom. Do jeito que fizeram aqui, ficou péssimo, porque a gente sabe que em breve, na verdade, vai ter 2 impostos. Isso aqui, a inflação vai levar a gente a ter o mesmo tanto de alíquota de imposto que a gente tem hoje, uma das maiores alíquotas do mundo. O Brasil, depois que estudou para fazer a simplificação tributária, já mostrou que a gente tem o maior IVA do mundo. Ou seja, o maior imposto do mundo, o maior imposto sobre empresa do mundo, o maior imposto sobre renda do mundo, a gente vai ter o maior imposto sobre absolutamente tudo do planeta Terra. E aí existe uma regra de transição. Os lucros que foram apurados até 2025 e com distribuição aprovada até 31/12/2025 continuam isentos. Por isso que todas as empresas, Vale, Petrobras, etc., todo mundo está distribuindo bastante lucro, né? Mesmo se eles forem pagos entre 2026 e 2028. Ou seja, você pode colocar aqui para pagar lá na frente, só provisionar isso. Esse detalhe sozinho gerou uma corrida das empresas de 2025 para aprovar dividendos antes da mudança. Então ela não vai precisar distribuir. Ela pode deixar no caixa, aprova o máximo possível, né, que você tiver ali. Isso aqui vai garantir a isenção por muito mais tempo, porque as empresas vão garantir já ali o provisionamento dos dividendos, vão deixar o dinheiro em caixa e ela tem até esse período para distribuir, né? Tem empresa aí que decidiu distribuir quase o valor dela mesma em dividendos. O pessoal se aproveitando disso. Raul, como é que fica os ETFs ali que reinvestem automaticamente os dividendos? Bom, os ETFs que pagam o imposto em cima dos dividendos, né, que já tem que pagar, eles continuam pagando o imposto sobre dividendo. Agora, os que reinvestem, como é o caso do que a gente criou já prevendo que isso aqui ia acontecer, sim, eu imaginei, o ALVP11 você não vai pagar. Por quê? Porque o ALVP11 ele só pagaria quando você fosse fazer a distribuição. O ALVP11 ele nunca distribui dividendos. Então ele vai pegar todo o dividendo e reinvestir automático. Isso faz toda a diferença. Porque, por exemplo, as empresas todas pagaram dividendos, você recebeu janeiro, fevereiro, vai pagando 15%, 10% ali cada distribuição, né? É 15% no caso de ETF. Então você ia pagando aqui 15% em cada distribuição, você ia reinvestir faltando 15% do dinheiro. Se você reinveste, você vai reinvestir 100% do dinheiro. No ETF não é pago, as empresas pagam e pro ETF é isento. Ele
reinveste automaticamente e você só vai pagar o dividendo na hora de vender as cotas. Só que isso muda, porque o dinheiro todo que você deixou de pagar, ele fica agindo, gerando juros compostos para você e só lá no final que você vai pagar se um dia você fizer a venda da cota. Então foi para isso que a gente fez, já pensando na acumulação, né? Devo até agora criar mais ETFs de acumulação exatamente para fugir dessa tributação, até porque eu não quero ficar pagando imposto sobre dividendos, vou colocar todo o meu dinheiro dentro do ETF e deixar acumulando eternamente. Esse é o meu objetivo de vida agora. Então o que acontece? Agora também, pessoas que ganham até 5 mil reais estão isentas de pagar imposto de renda, elas não têm que pagar mais nada. Então quem tem rendimentos mensais de até 5 mil fica livre de imposto. Valor entre 5 mil a 7.350 tem uma redução parcial. Na declaração anual referente a 2026, rendas de até 60 mil estarão isentas, tá? E entre 60 mil e 88.200 haverá um desconto gradual no ano, né? Obviamente. Então, na prática, aqui o que muda para os investidores? A maior parte dos pequenos investidores, pelo menos atualmente, eles vão continuar isentos de imposto de dividendos, né? Porque dificilmente eles vão conseguir atingir 50 mil reais. Se você é um investidor pequeno, você não vai atingir 50 mil em dividendos. E quem recebe até 5 mil mensais também permanece fora da tributação do IRPF. Então, o governo, ele somou tudo para poder usar como justificativa social aí. E aí, vai até que tanto, né? Então, de 600 mil, quando você começa a pagar, até 900 mil, a alíquota efetiva chega perto de 5%, e acima de 1,2 milhão, ela vai para 10% em cima dos seus dividendos. O IRPF retido vai para o ajuste anual. Se a sua renda total no ano ficar abaixo dos 600 mil, por exemplo, foi pago, aí sua renda ficou abaixo de 600 mil, você tem a restituição integral desse valor. Então é o seguinte, você que recebe ali os dividendos, como é que funciona na prática? Até 600 mil você não vai pagar absolutamente nada. Com 900 mil, a alíquota vai chegar perto de 5%, e acima de 1,2 milhão, chega a 10%. Só que aí tem um negócio seguinte, vamos supor que o governo foi pegando esse dinheiro seu, né, ele reteve ali, e aí, lá no ano, a sua renda acabou ficando abaixo de 600 mil quando somada. Então somou tudo ali e você teve uma renda abaixo. Aí você vai pegar a restituição integral. E se você ficar acima, você paga a diferença. Então tentando então arrecadar um valor mínimo com base enquanto você tem das rendas somadas. Ah, eu tenho renda de aluguel, eu tenho renda de sei lá o quê, eu tenho renda de sei lá o quê. Soma-se tudo e verifica se estão pagando isso para você. Como é que fica para pessoas jurídicas, estrangeiros, quem deu saída fiscal no Brasil? As pessoas jurídicas brasileiras continuam isentas a receber dividendo de outras empresas, mantendo o modelo tradicional entre empresas, né? Então, empresa para empresa não paga nada, por isso que o ETF está livre. Uma empresa, por exemplo, que é uma holding, se você distribuir para sua holding, continua sem pagar nada, para quem é proprietário de holding aí. O imposto só vai aparecer quando o lucro chegar na pessoa física. Então, se o lucro nunca chegar na pessoa física, Raul, eu nunca vou pagar? Nunca. Se você gastou o dinheiro todo na pessoa jurídica, etc., esse imposto nunca será pago, né? Então, negócios menores que distribuem lucros inferiores a 600 mil anuais por sócio também não sentem o impacto. Raul, sou casado, a minha esposa tem também a minha sócia na empresa. 600 para cada. Salvei sua vida com isso aqui, né? Ah, Raul, vai ter algum problema de comunicação? Não tem problema nenhum, não tem nada. Qualquer coisa faz um contratinho aí, ó, no futuro, se mudarem as regras, faz um contratinho de separação total de bem, fica tudo tranquilo. Ah, às vezes só porque a gente tá transando é casado? Quem vai falar isso? Para estrangeiro o tratamento é mais duro, né? 10% sobre qualquer dividendo remetido ao exterior sem limite. Só exceção para governos, fundos soberanos e entidades previdenciárias. Para gringa é mais caro. Também vão criar um crédito aí que soma o IR corporativo e o IRPF para que não supere 34% de empresas não financeiras ou 45% de empresas financeiras. Caso isso tenha sido recolhido, mais do que isso, ou seja, a empresa pagou mais de 34%, o dividendo continua isento. E se for financeira que pagou mais de 45%, também continua isento. Então isso aqui também vai garantir a isenção para muitas empresas da Bolsa, nem todo mundo vai pagar, e por isso que acabou passando, tá? Agora, vai pegar muito aquelas empresas que têm compensação financeira, que não estão pagando imposto nenhum. E nesse caso, eu vou dizer para vocês, por exemplo, uma empresa que trabalha com energia, trabalha com alguma coisa e tem um benefício fiscal gigantesco. Essa empresa hoje quase não está pagando imposto. Era melhor que eles criassem um imposto atrapalhando o crescimento dessa empresa ou criar um imposto que só paga sobre os dividendos? Óbvio, sobre o lucro, né, gente? Tá pegando um dinheiro no final. O ideal seria, na verdade, não ter oneração nenhuma na produtividade, porque a gente conseguiria ficar competitivo. Hoje em dia, nossas empresas não competem com China, não competem com os Estados Unidos, não competem com nada. Então, essa lei ainda é muito ruim perto do que precisava. A gente precisava não ter imposto nenhum na pessoa jurídica para que a gente fique mais competitivo. A gente não tá competindo de igual para igual com a China. Precisava não ter imposto nenhum para que a gente possa competir, né? E ali a gente conseguiria, nessa competição, na hora do imposto. Se fosse assim, tira o imposto sobre tudo, na hora de pagar o lucro, aí cobra. E olha que eu distribuo muito lucro, tá? Tô falando aqui advogando em causa que vai contra mim. Só de distribuição de lucro nesse ano aí, peguei dezenas de milhões, vamos dizer assim, tá? Para simplificar a vida de vocês, vocês pensarem, não, Raul, tem quanto dinheiro? Dezenas de milhões foi só a distribuição de lucro. Então, nesse cenário, compensaria mais eu pagar esse imposto em cima da pessoa física na hora que eu fosse distribuir, que aí eu vou para gastar, para comprar sei lá o quê, ou para investir, etc., do que nessa hora aqui. Até porque se você quiser continuar fazendo investimento, cria-se uma holding, cria-se um fundo, cria-se uma previdência.
A gente vai, aqui a gente sabe. A gente sempre dá um jeito, tá? Fica tranquilo. Tem alguém que vai se fuder com isso. Não somos nós. Eu vou dar um jeito. Para meus clientes, minha galera, me dá 4, 5 meses, vou entender aqui tudo. Já temos um mecanismo que é o OVP11 que a gente já criou antes deles criarem. Agora imagina o que a gente consegue fazer daqui 5 meses. Deixa aqui eu trabalhar aqui, ó. Então vamos lá. O que são os efeitos sobre as empresas, ações, fundos aí? Com o imposto, muitas empresas revisaram a política de payout, né, e anteciparam os dividendos, a aprovação de dividendos para 2025. Houve até casos de endividamento ou emissão de ações para liberar reservas e evitar nova tributação em 2026. Então isso aqui vai ser muito comum também, começar a bonificar com ações e cancelar as ações para não pagar dividendo, tá? Extremamente comum nos Estados Unidos, vai acontecer aqui também. É o que eu tô dizendo, nenhum rico vai pagar realmente esse imposto. Só quem vai pagar isso aqui é a classe média alta do Brasil aí, que recebe mais de 50 mil em dividendos. Esse movimento pressiona o câmbio, faz o dólar se valorizar, e aí a gente tem esse discurso aí de justiça fiscal, mas que na prática a gente vê como é que vai ficar. Essa movimentação é legal, tá? Mas ela mostra como as mudanças fiscais, quando o governo tenta intervir, ele cria incentivo ruim, né? Olha o que ele tá fazendo. Tá criando incentivo aqui horrível. Para investidores que têm alta renda, as ações de muito dividendo se tornaram menos atrativas. Parte desse capital deve migrar para instrumentos isentos, para FIIs, para FIAGRO, ou para gente que não distribui dividendos, para empresa que não distribui dividendos, que permanecem aí. Agora, os FIIs e FIAGROs devem bombar, porque eles estão permanecendo, distribuindo dividendos sem IR, né? Então, benefício para eles aí. E a renda fixa isenta também, CRI, CRA, LCI, LCA, melhor ainda, né? Isso acaba desestimulando um investimento produtivo. A nossa bolsa já tá mal, tirou dinheiro das áreas produtivas e mandou dinheiro para as áreas menos produtivas. Acho pouco eficiente. A remuneração da acionista fica menor e todo mundo pensa nisso. Então, a alíquota de 10% ela é considerada até baixa internacionalmente. Se não fosse o imposto sobre a produção, a gente não teria problema. Empresas listadas tinham cerca de 45 bilhões de dólares de lucros acumulados e estimativas entre 25 e 35 bilhões de dólares. Já quase tudo, né? Muito acima da média anual de 15 bilhões aí de dólares. Então, na prática, foi isso que mudou para 90%. Comenta aí, não mudou nada para mim, para 95, 99% de vocês têm certeza que não mudou nada, e aí você pode até ficar feliz com isso. Mas eu queria te dizer que em setembro vai entrar o grosso, é sempre assim, né? Porque o que acontece? Por mais que isso não te afete agora, esse benefício que eles criaram, dos 5 mil, da faixa de isenção nova, eles não colocou para reajustar pela inflação. Ou seja, é um benefício completamente passageiro. No ano que vem o poder de compra já é de 4.800, no ano que vem já é de 4.400, no ano que vem já é de 4.000, até a gente voltar de novo para 2.800, porque é a inflação no Brasil. E aí fica o imposto em cima de novo, da população mais pobre, que tinha. Não vai sair o imposto sobre dividendos. O valor também. Era para quem era 50 mil, daqui a pouco é 45, daqui a pouco é 40, daqui a pouco é 35. E um poder de compra, né? Porque a inflação brasileira corrói. Todos nós vamos acabar pagando esses novos impostos. E aí tem uma coisa que ninguém tá falando aqui, né? Isso aqui, na verdade, deles isentarem pessoas que ganham até 5 mil reais, é uma preparação para algo muito pior, assim, do ponto de vista de tributo. Porque a Receita Federal, ela alegou que ela criou um sistema 150 vezes maior que o Pix. O que é esse sistema? Ele busca fazer o cruzamento de informações de brasileiros. Muitos brasileiros hoje sonegam imposto. Muitos brasileiros mesmo. E se eles colocassem esse sistema em produção de hoje para amanhã, muita gente ia cair na malha fina. Imagina, já viu Uber ter CNPJ, já viu Uber fazer declaração de R, diarista, a mesma coisa a gente que faz a unha, que ganha muito dinheiro, a mesma coisa o professor de música. Todos esses profissionais liberais, hoje eles sonegam imposto. Eles recebem tudo do Pix, criam um MEI, estoura a cota do MEI, eles não declaram tudo e fica por isso mesmo. Com esse sistema, a gente vai ter o chamado split payment, ele entra agora em atividade e ele deve ser colocado em prática no ano de 2027 mesmo. Acho que eles não vão fazer isso no ano eleitoral. E esse sistema, ele automaticamente vai começar a te perguntar, olha, você recebeu tanto e está declarando que recebeu tanto. Deseja emitir a nota fiscal abaixo do valor? Se você clicar em sim, obviamente você vai para a malha fina, né? Então, esse sistema, ele vai começar a cobrar imposto de todo mundo. Eu acho, do meu ponto de vista, que esse sistema é ótimo. Ele é ótimo por uma razão diferente, não porque eu sou a favor do governo conseguir cobrar esse tanto de imposto, etc. É porque hoje no Brasil, boa parte dos brasileiros sonegam imposto. Assim, eu diria que, cara, dos profissionais liberais, 90% sonegam imposto. Boa parte, porque quando você diz que a renda média do brasileiro é 1.800, a gente sabe que isso é mentira. Só você vê a quantidade de carro, zero, a quantidade de Jeep Renegade na rua mostra que não tem como, né? A renda básica ser essa. Você vê o número mesmo, a frota de carros vendida e tal. Você compara, você percebe que essa é migué. As pessoas estão falando, declarando uma renda ali ou recebendo benefício, mas elas trabalham. E isso não tem nada de errado. Eu acho que tem que usar mesmo os benefícios. Agora, tem uma questão. Quando isso aqui acontece, quando eles implementarem isso e começar a cobrar o imposto de todo mundo, a gente vai ver o preço das coisas aumentarem, a gente vai ver essas pessoas que hoje, quando você fala de imposto, elas fingem que não é com elas. Tô ali ganhando 12 mil, mas não pago um centavo de imposto. A pessoa vai lá e fala, não é comigo esse negócio de aumentar imposto, né? Vocês que se fodam. Essas pessoas vão ficar revoltadas. E esse sistema foi exatamente por isso, para aumentar a quantidade de gente que não vai ser impactada pelo novo sistema da Receita. Eu tenho certeza absoluta que isso é um plano muito maior para colocar isso em prática e menos gente reclamar. Porque se fosse no limite abaixo de 5 mil, se eles estivessem falando de renda abaixo de 5 mil, para dar um problema desse aqui, cara, ia dar um pega pra capar danado. Porque a quantidade de gente que deve ganhar pelo menos 5 mil reais no Brasil, o pessoal fala que ganha 1.600, 1.400, nesse local e tá ganhando 5 pau, né? Ou 6, ia ser um problema violentíssimo. Então, colocando isso
isso aqui. Agora o que acontece? Boa parte, 30, 40% talvez desse volume de pessoas, talvez até mais, não tem mais motivo para reclamar e eles vão conseguir colocar esse outro sistema. Mas eu acho que só assim, né, quando o brasileiro vê a quantidade de tributo que a gente está pagando, quando a gente vê a seriedade que é isso, eu vou ganhar mais apoio. Nós vamos ganhar mais apoio para dizer assim, olha, isso é uma palhaçada, é óbvio, a gente tá falando isso há anos. Só que enquanto as pessoas não estiverem pagando, enquanto estiver falando isso é só no c... do outro, a gente nunca vai conseguir. Porque ninguém no Brasil quer pagar o tributo. Só que a gente sempre não se preocupa quando o outro tá pagando. É sempre assim, ó, alguém é mais rico que eu e tem que pagar. Eu não, né? Eu que não preciso pagar. Então isso a gente vai ver aí. E se você quiser aprender, bom, arrumar maneiras inteligentes de escapar disso aqui, ou quiser ajuda para fazer essas discussões na nossa comunidade, não sabe se o seu caso caiu nisso ou não. Se você é aluno, pode criar um tópico na comunidade que a gente te ajuda. E se você não é aluno ainda e quiser fugir disso, auvp.com.br, clica no botão Faça sua análise de perfil, preenche o questionário até o final. Para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Entra lá, você vai ter acesso a diversos sistemas, inclusive sistema que cruza tudo para você descobrir se já estourou a cota da malha, né? No Finanças aqui a gente consolida todos os seus investimentos num único lugar e tal. Então é isso. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Espero que ele tenha valido o seu like. Preenche o questionário, vai valer a pena para você entrar na nossa comunidade. Evitar tributos, você vê que a gente já tinha pensado nisso, criamos o ETF já para isso e não só isso, vamos colocar essa inteligência a seu favor, né? Beijo para vocês, tchau. Esse imposto sobre dividendos aí chega a ser um tapa na cara dos investidores, né? Porque alguns investimentos eles foram criados para não ter impostos sobre esses dividendos e agora se cria uma nova regra com o jogo andando, né? Um absurdo. Tem dois pontos que é complicado, né? O primeiro é que não tem nenhuma correção por nenhum índice ou inflação. Ou seja, daqui 5, 10 anos, 50 mil não vai ser nada. E aquilo também, né? 600 mil reais por ano é uma pessoa super rica? Tenho lá minhas dúvidas.